Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e é uma grande alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. Na verdade, uma pequena introdução aos evangelhos. Aí nós vamos fazer um apontamento sobre os evangelhos sinóticos. E depois, dentro dos evangelhos sinóticos, nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, que é o outro Evangelho sinótico, nós vamos aprofundar no nosso próximo encontro na terça-feira à noite, ok? E se você já gostou do assunto, se você já gostou da iniciativa aqui, nós vamos falar sempre de forma muito simples, prática, acessível. Já deixa aí o seu joinha, o seu curtir, isso vai nos ajudar muito a crescer, né, no Ibope. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é evangelho? O evangelho, mais do que um gênero literário, porque de verdade é um gênero literário, mas mais do que um gênero literário de escrita, ele era algo a ser dito, a ser pronunciado, a ser anunciado. Era um costume de sempre os grandes reis, quando eles tinham uma boa nova, uma boa notícia, ele mandar como que um edito, uma carta circular a ser proclamada em alto e bom tom em todos os lugares. Onde abarcava esse império, esse reinado, se deveria ser proclamado esse evangelho para que todos os súditos deste rei tomassem notícia dessa boa notícia, dessa boa nova. Assim, os cristãos pegaram também esta ideia de boa nova do rei e apresentaram essa boa notícia de Jesus. Assim, apresentaram os feitos de Jesus. E estes feitos de Jesus devem sim ser anunciados em todos os lugares onde se estenda a nossa fé. Ok? Um detalhe é porque o Evangelho de Jesus Cristo, um pouco diferente dos Evangelhos dos Reis, que a gente talvez tenha pegado a ideia, aqui a gente vai falar da vida toda de Jesus, não só das promessas do rei. O rei, eles iam apresentar suas promessas, os seus feitos, coisas assim, né? Mas Jesus não, a gente vai apresentar a vida dele. Não somente uma biografia dele, não se trata exatamente disso, mas é o testemunho dos feitos de como Jesus passou entre nós, viveu entre nós, como ele fez o bem, como ele curou tantas pessoas. Existiram vários evangelhos escritos, a gente não tem conhecimento de todos, porque, lógico, no decorrer da história e do tempo, muitos desses escritos se perderam, né? São chamados escritos apócrifos, ou seja, eles não compõem a Bíblia, eles não fazem parte dos livros canônicos, nós chamamos assim, né, que entraram ali na medida, na composição das Sagradas Escrituras, ok? E o Evangelho de Jesus Cristo, nós já falamos que existiram vários autores, inclusive nós temos canonicamente 4 evangelhos, né? O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito diferente. Na verdade, o objetivo dessa série de vídeos é falar sobre o Evangelho de João e sobre o Apocalipse, mas eu achei que seria mais pedagógico, antes de falar de João, fazer uma pequena introdução sobre o Novo Testamento e sobre os outros evangelhos, né? Eu acho que fica mais pedagógico, né? Então, a gente entende que existe João, que é um evangelho diferente, e existem os 3 primeiros evangelhos, que são evangelhos sinóticos, lidos com o mesmo olhar. Eu sempre faço isso com óculos quando eu vou falar sobre os sinóticos. Lidos sobre a mesma lente, sobre a mesma visão. São evangelhos que têm muitas coisas em comum, muitas coisas semelhantes, muitos paralelos. O que significa paralelo? Paralelo é quando nós pegamos as nossas Bíblias, dependendo da tradução, lógico, né? Tem 2 tracinhos assim na horizontal, perdão, na vertical, um do lado do outro,
para indicar que esta passagem fala também em outro evangelho. Por exemplo, a passagem da cura da sogra de Pedro. Tem em Marcos, tem também em Mateus, tem também em Lucas. Então, e vários outros acontecem de ter nos três. João, apesar de também falar da vida de Jesus, tem poucos paralelos em relação aos três. Os três têm muitos paralelos, ok? Uma coisa importante sobre o Novo Testamento de maneira geral. A autoria, quem foram os autores do Novo Testamento? Bem, os autores, as pessoas que escreveram o Novo Testamento foram os apóstolos ou um discípulo muito próximo deste apóstolo, certo? E uma coisa é importante dizer, o Evangelho, antes de ter sido escrito, ele foi anunciado verbalmente. Ele foi pregado. Então, o Evangelho era a notícia que os cristãos pregavam. Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver várias pregações de Pedro. Várias pregações de Pedro. Então, os evangelhos vão o quê? Narrar essas pregações também. Um em especial, nós vamos falar mais dele mais na frente, mas o evangelho, é importante a gente saber disso. O evangelho, antes de ter sido escrito, ele foi narrado. A Bíblia, assim, organizada, escrita, demorou muitos séculos para poder ser composta, certo? Os evangelhos, então, eles foram antes narrados, dito, anunciados, pregados. São Paulo, em muitas das suas cartas, fala assim: eu vim vos anunciar o evangelho, eu vim pregar o evangelho. E todo aquele que pregar um evangelho diferente do que eu ensinei para vocês, não deve ser bem recebido. Então, existe um evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. Isso aqui é uma coisa importantíssima. O evangelho é a pregação dos apóstolos. Ok? Isso aí é uma coisa que vai simplificar muito a nossa visão do que é o evangelho. Vamos simplificar. O evangelho é a pregação dos apóstolos sobre a vida de Jesus. Que com o passar do tempo, com o decorrer da história, e aí a gente vai entrar num ponto aqui. Vocês já entenderam que os sinóticos são esses que são lidos sobre o mesmo olhar, mas hoje nós vamos falar mais sobre os dois primeiros. E a pergunta que fica é: qual é o primeiro, Mateus ou Marcos? E aí a gente não vai dar uma resposta definitiva, até porque não é uma resposta simples, e nós vamos simplificar. Não tem por que a gente entrar numa discussão sem necessidade, porque não é o nosso papel. Existem vários estudiosos que se preocupam, e graças a Deus tem eles que vão se preocupar em debater, em defender, em descobrir, em fazer achados arqueológicos para poder chegar a uma conclusão de qual evangelho veio primeiro. Existem basicamente, estou falando de uma forma bem simplória quase, existem duas vertentes que são as mais fortes. Isso é verdade. A vertente mais forte é que, o evangelho de Mateus foi escrito primeiro. Essa é a vertente que a tradição pegou, ou seja, também é uma visão primeira. Então, existem várias orientações, inclusive a Bíblia, como nós temos hoje, o primeiro dos evangelhos é o evangelho de Mateus, no sentido de ordem de escritos, né? Mas isso é uma tradição, certo? Primeira tradição, e é uma tradição muito razoável, que tem as suas teses importantes, argumentos importantes. Existem historiadores, existem padres da igreja que falaram sobre o escrito de Mateus, escrito em aramaico ali. E, enfim, a princípio podemos considerar como o primeiro. A tradição da igreja sempre viu, principalmente no início, como sendo o evangelho de Mateus, ok? Sendo assim, seguindo essa tradição, o evangelho de Mateus era o primeiro, escrito em aramaico, pelo menos uma primeira parte, né? Talvez tenha tido edições segundas, né? E o evangelho, como nós conhecemos hoje, provavelmente, de fato, deve ter surgido depois, já em grego. Mas o que eu quero falar?
Vamos partir, a princípio, de Mateus como sendo o primeiro escrito. Se Mateus for o primeiro a ser escrito, então Marcos, na verdade, na tradição, é apresentado como um resumo do Evangelho de Mateus. Ok? É um evangelho menor, mais enxuto. Marcos era apresentado assim, e acabava sendo apresentado como um evangelho um pouco que meio sem grande importância. Ok? Mas hoje, diante de tantos achados, existe uma grande tendência, assim, na verdade, quando a gente fala de escritos antigos, quando a gente fala de Bíblia, é muito difícil chegar a um consenso, é muito difícil. Mas grande parte dos teólogos concordam de Marcos ter sido o primeiro dos escritos dos evangelhos, né? Se Marcos foi o primeiro dos escritos, ele acaba sendo uma fonte para os outros dois evangelhos sinóticos, sobretudo, né? Vamos partir desta ideia, de que Marcos foi construído primeiro, antes do ano 50, 48 talvez, e Mateus foi escrito depois, já entre 70 e 80. Vamos partir desse princípio, de uma forma simples, não precisa a gente discutir muito, vamos simplificar, ok? Vamos entender, inclusive a grande maioria dos teólogos concordam com isso, eu acho que é razoável. Mateus, então, se Marcos vem primeiro nessa teoria, e a gente vai hoje falar a partir disso, Marcos, como sendo o primeiro, ele não é simplesmente um resumo, mas ele é o querigma. Então, antes de falar do evangelho, talvez seja muito importante nós falarmos do evangelista. Quem escreveu o evangelho de Marcos? Marcos, em algumas passagens a gente ouve falar do jovem João Marcos. João Marcos, existe a tradição que diz que ele era aquele jovem rico. Ele era um jovenzinho que morava naquela casa onde aconteceu os cenáculos, onde aconteceu o Pentecostes, onde aconteceu a Santa Ceia. E ele ficava de longe, como que na espreita, observando ali do Getsemane. Aquele menino ainda não podia ser discípulo de Jesus. Mas com o passar do tempo, após a morte de Jesus, ele se tornou um grande discípulo de Pedro. Quando Pedro começou a pregar logo após Pentecostes, João Marcos era aquele discípulo que estava atento a todas as pregações de Simão Pedro. E quando ele ouvia Pedro, ele começou a anotar as pregações de Pedro. Portanto, o que é a pregação de Pedro? A pregação de Pedro é o querigma da fé. Vai falar da morte, aliás, do nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus. É isso. E é muito interessante porque Marcos coloca na boca de Pedro muitas coisas. E isso como é que eu digo? Como fonte primeira, se ele é o primeiro, os outros leram, consequentemente, Marcos, ele acaba sendo uma grande fonte que vai ser reescrita em Mateus, em Lucas e até em João algumas coisas. Então, a gente precisa entender que nós estamos diante do querigma. O querigma é aquele primeiro anúncio. Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, Jesus curou tantas pessoas, fez muito bem, ressuscitou, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. É o querigma, é o primeiro anúncio. Isso compõe o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos já tem esse querigma, eu já falei. Existem alguns autores que consideram o Evangelho de Marcos como sendo uma influência tão grande de Pedro, na verdade, consideram que seria um Evangelho segundo Pedro, escrito por Marcos, mas segundo Pedro. Mas isso é uma teoria também, não precisa chegar nesse nível de discussão. O importante é a gente entender que Marcos era discípulo de Pedro, ouviu Pedro e escreveu as suas pregações. Certo? E Marcos, então, uma coisa importante que tem no Evangelho de Marcos, tem várias coisas, mas, enfim, não dá para a gente acentuar tudo. O Evangelho de Marcos é bem pequeno, são só 16 capítulos,
No capítulo 8, existe uma pergunta de Jesus: quem dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro, como sempre, né, vem primeiro, toma a palavra e diz: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E Jesus pergunta para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz: e tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir daí, existe uma mudança de cenário do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, antes existia o que os autores chamam de segredo messiânico, que é muito próprio do Evangelho de Marcos, e a gente vê resquícios disso também nos outros evangelhos, justamente porque, teoricamente, nós estamos partindo desse princípio. Marcos foi o primeiro evangelho. Sendo assim, ele diz assim, por exemplo, expulsa algum demônio ou cura alguém, e as pessoas querem logo dizer que Jesus é o Messias que veio salvar e transformá-lo num rei. E aí Jesus diz: não contes nada a ninguém. E Jesus proíbe severamente que espalhem que Jesus é o Messias, que Jesus é o esperado. Por que que se espera isso? Porque existe vamos deixar a história seguir. Vamos contar aqui passo a passo. E o fim da história deixa para o fim da história. Jesus só vai se revelar depois. Pois bem, existe esse segredo messiânico que é sustentado até o 8º capítulo. Após o 8º capítulo, após a profissão de fé de Pedro, Jesus diz, confirma, né? Bem-aventurado és tu, Simão, porque foi o Espírito, foi o Pai que revelou isso. Então, Jesus faz o primeiro anúncio da sua paixão, e depois vai ter outros anúncios, e depois vai ter a paixão de Cristo, a morte propriamente dita. E tudo isso era como que guardado para o tempo oportuno. Então, isso aqui é uma característica de Marcos. Marcos também apresenta Jesus como alguém que tem sentimentos, que tem raiva, que sofre, que tem compaixão do povo, que olha para as ovelhas, tem compaixão porque elas estão como ovelhas sem pastores, e assim sucessivamente, certo? Teria mais coisas, mas enfim, para não delongar muito, eu acho que deu para entender um pouco do espírito do Evangelho de Marcos, que foi escrito em grego, como praticamente todo o Novo Testamento, escrito para os gentios. Então, fazemos aqui esse parênteses de Marcos, agora vamos entrar em Mateus. O Evangelho de Mateus é diferente. Existe a tradição que existiu ele em hebraico, em aramaico, pelo menos parte do evangelho em aramaico. Depois houve uma tradução e um acréscimo em hebraico. Em grego. Mas o que é próprio de Mateus? Mateus, existe o aramaísmo próprio de Mateus. Mateus escreve para uma comunidade judaica, para cristãos vindos do judaísmo. Então, Mateus, ele apresenta, por exemplo, ele fala das festas, ele fala da cultura, ele fala da comida, e não dá explicação. Ele não precisa explicar as coisas de lá. Por que não precisa? Porque ele está falando com um público judeu. É diferente dos outros evangelhos que escreve alguma coisa e depois coloca lá entre parênteses que quer dizer isso, né? Ou que significa isso. Ou tem uma explicação. É muito comum acontecer isso nos outros evangelhos. Mateus não precisa. Por quê? Porque o público dele era um público judeu. Judeu cristão, ok? Eu quero dar uma ênfase no evangelho de Mateus ao Sermão da Montanha. Mateus tem uma característica, além do aramaísmo, além de falar com a linguagem própria para os judeus, inclusive ele defronta muito, sobretudo os fariseus, apresenta sempre como
os heróis da fé, os exemplos de fé, pessoas que não são judeus, a viúva que foi curada, o centurião romano, é diante deles que Jesus fala assim: eu nunca encontrei fé desse jeito em Israel, ou seja, encontra fora de Israel, certo? E eu quero acentuar aqui o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aqui, Mateus tem uma característica que ele compilou toda a pregação pública de Jesus. Se você quer saber o que foi que Jesus ensinou, qual era a doutrina de Jesus, leia esses 3 capítulos. Está aí um bom dever de casa. Lê capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ali Jesus sobe um monte, aqui lógico faz uma reverência, uma referência a Moisés que subiu ao monte e lá falava com Deus. Lá Deus revela a sua face, lá ele revela a sua lei, os seus mandamentos. Aqui Jesus senta no monte, os seus discípulos sobem e aqui ele ensina, prega a sua lei, ensina os mandamentos, não só ensina os mandamentos, ele atualiza, ele dá um novo vigor, ele faz uma nova interpretação. Ele diz assim no capítulo 6, os antigos disseram isso, eu porém digo ainda mais. Os antigos disseram, é olho por olho e dente por dente, eu digo, amai os vossos inimigos. Então, se você quer saber como é que é a radicalidade do Evangelho de Jesus, leia esses 3 capítulos, ok? Resumão aqui, Mateus resumiu mesmo, eu achei fantástico. E é uma característica não só de Mateus, mas vocês sabem que os evangelhos, de maneira geral, um pouco de exceção de Lucas, não estão preocupados tanto com a cronologia dos fatos, mas estão preocupados com os fatos. Eles foram lembrando, foram organizando muitas vezes por temas. Mateus fez isso com as pregações. Juntou os sermões, que são grandes. É um sermão só, mas são vários temas da montanha. Ok? O Evangelho de Lucas nós vamos tratar na próxima formação, que também é um evangelho fantástico, que também tem muito a nos ensinar. Eu estou ansioso para falar dele. Na próxima formação nós vamos falar já do Evangelho de Lucas e ao mesmo tempo do Atos dos Apóstolos. E aí a gente deixa para a próxima formação, ok? Então é isso, meus queridos irmãos. Espero que essa formação simples, rápida, tranquila, tenha ajudado a você a entender um pouquinho do espírito dos evangelhos, desses evangelhos sobretudo, os que foram os primeiros. Enfim, não sei qual a ordem, o importante é que eles iluminaram muito a nossa fé, certo? Com o querigma ou com aquela questão da fé mais aramaica, mais enraizada no contexto do qual Jesus nasceu. Até a próxima, Deus vos abençoe, Shalom.